sim, e quero partilhar também aquilo que a perspectiva dos nossos clientes. Muitos dos nossos clientes utilizam esses benefícios fiscais e com bons resultados. Aquilo que observamos no terreno é que os empresários que integram esse planeamento fiscal na sua estratégia anual conseguem maior eficiência na alocação dos recursos e uma maior previsibilidade, digamos, no crescimento. O que sentimos também, e é quase aqui no entanto, existem grandes barreiras, isto é o que nós sentimos. Primeiro, a falta de conhecimento em algumas empresas, em alguns empresários, sobre os diferentes regimes existentes e a sua aplicabilidade prática. Segundo, também identificamos a complexidade dos processos que muitas vezes exigem tempo e apoio de técnicos especializados, que também aqui nós trabalhamos nessa parte com o empresário, mas é preciso mais apoio para ultrapassar aqui este desafio. E como em terceiro, a ausência de planeamento atempado. E eu diria que então é um grande desafio que leva as empresas a pensarem nestas questões demasiado tarde, o que normalmente só no fecho do exercício é que eles pensam disto. Do meu ponto de vista, digamos, político e institucional, reconheço um esforço, se calhar ainda tímido, para tornar o sistema fiscal mais atrativo, nomeadamente através de incentivos ao investimento e à capitalização. No entanto, a burocracia excessiva e a falta de estabilidade nas regras continua a ser um obstáculo real. Claro que isto é a minha perspectiva. Mas, em resumo, sim, os benefícios fiscais são uma ferramenta útil e legítima da gestão, e é essencial que exista mais simplicidade, clareza e previsibilidade para que o tecido empresarial, especialmente as PMEs, tirem real partido destas oportunidades. Então seja bem-vindo ao nosso tradicional Corporate Business. Como sabe, o Corporate Business, segundo o José Pedro Farinha, que está aqui na sala comigo, é aquele programa onde nós temos a pretensão de levar a melhor informação financeira e fiscal a quem está desse lado. Eu não sei se é verdade, mas você, como é o julgador disto tudo e como temos tido boas audiências, eu presumo que o José Pedro Farinha tem razão. Mas olha, o que é que vamos falar este mês? Vamos falar, enfim, não é a altura do mês, mas é aquela altura do ano onde a gente fala de fisco, fiscalidade, benefícios fiscais, sabe o que é? É nesta altura. E, portanto, o tema de hoje é esse. E já agora, aproveito para dizer que a pergunta que temos para si, tem aqui um linkzinho em baixo para você poder votar, vai exatamente neste sentido. A pergunta resume-se a isto. Já utilizou benefícios fiscais para reduzir a carga tributária no fecho do ano da sua empresa? Sim ou não sabe, é só ir lá votar. Já agora, só mais uma coisa. Quero dizer-lhe que o programa de hoje não é para fazer, enfim, aquela coisa de utilizar os benefícios assim um bocadinho puxando para além da lei, ok? Não é. Nós aqui só falamos de coisas legais. E é disso que vamos falar esta semana. José Pedro, porquê é que trouxemos o tema? É aquela altura do ano. Porque estamos em março. Vamos em março. Porque as empresas estão todas a fechar os anos. Eu até ouvi dizer que já estão todas a fazer Assembleias Gerais. Epá, eu, por acaso, continuo sem perceber que aquela tua admoestação ao fisco, porque é que nós não obrigamos a fazer as Assembleias Gerais mais cedo? E deixamos que entreguem as contas em julho, não sei das quantas. Continuo muito bem incomodado com isso. Também não entendo. E não entendo que se fale de benefícios fiscais em março, embora seja o que estamos aqui a fazer. Para já, não entendo que não se feche todos os meses. Não se apure resultado todos os meses, que não se faça estimativa de imposto todos os meses. Estoques e coisas do género, não é? Porque é que as Não empresas não percebo controlam porque isso é que mensalmente? a valorização dos inventários ainda é um tema. E não percebo porque é que as empresas têm que fechar os anos até março e entregam contas em maio e já agora a prestação de contas em julho. Pois, exatamente. Quando alguém quer aceder às contas de uma empresa, já passou meio ano, que aquilo é uma realidade que pode nem ter a ver com aquilo que está a acontecer naquele E momento. não serve para nada. Portanto, hoje que se fala tanto de digitalização da economia, que se fala tanto de abrandar os custos de cumprimento, realmente não se percebe isso, mas também nós fazemos o nosso papel. E o nosso papel, obviamente, é, ao longo do ano, alertar as pessoas para estes temas. Estamos muito orgulhosos porque o temos feito, não é? Portanto, daí a tua provocação de ser o melhor Mas programa. olha que isto vai pegando, isto é um trabalho de sapa que leva muito tempo, mas vai pegando, porque olha que nas palestras mais recentes que eu tenho feito nas empresas, há sempre alguém que diz assim, nós sabemos que vocês dizem sempre que devíamos ter estes números apurados mês a mês. Como vês, a mensagem vai passando. Isto demora muito tempo, mas vai lá chegar. Ainda bem, e ficamos contentes com isso. Porquê é que estamos a fazer este mês? Porque estamos em março, porque não é demais um lembrete à última da hora
E já agora um alerta para as contas de 2025, um trimestre já passou. Exatamente. Ou seja, se não está a fazer isto mensalmente, aproveite para começar agora. Só lá vão 3 meses. Exatamente. E pronto, ainda assim, eu acho que ainda estamos a tempo de fazer e aproveitar muita coisa no que diz respeito ao fecho do ano de 2024. Também anda muita gente a comprar gato por lebre e isso também é importante perceber que benefícios fiscais é que realmente podem ser usados, quais é que não podem ser usados. Acabar um bocadinho, vou usar uma expressão feia, com as marteladas nas contas para termos um resultado fiscal mais interessante. E acho que está na altura de aprofundarmos isso tudo, mesmo que sejam hora-bolas, que acontece muito nesta altura do ano. Essa coisa que tu disseste agora, atenção às marteladas e tal, às marteladas sim, mas daqui a pouco alguém diz assim, olha que ele parece um agente do fisco. Não. Eu não conheço ninguém que martela as contas, sinceramente. Ainda bem, mas já toda a gente ouviu falar que alguém faz isso. Exatamente. Bom, agora que deixei ali o Zé Pedro Farinha meio vermelho, vou chatear a Sofia Xavier, que é uma craque destas coisas. Ó Sofia, há muita gente a fazer aqui otimização fiscal, mas o que a gente quer fazer é otimização fiscal legal, certo? Exatamente, sim. Então vamos lá. Dentro da lei, com benefícios fiscais que toda a gente pode usar, mas que, da minha experiência, nem sempre são utilizados, muitas vezes por desconhecimento, por medo de depois disputar uma inspeção e depois quase ser pior a emenda que o soneto, digamos assim. Mas eles estão na lei, são para ser usados, são para ser aproveitados e têm permitido poupanças significativas às empresas em termos fiscais. Já lá vamos. Isabel, o que é que a Sofia quer dizer com este? Poupanças significativas às empresas em termos fiscais? Quer dizer aquilo que a gente falou no primeiro programa que eu aqui estive, fazer as coisas by the book. By the book. Exatamente. Fundamental. Ora, e fazer pelo book certo. O que é isto? Quando se ouve falar em benefícios fiscais, as pessoas dizem, benefícios fiscais, isso é um financiamento que nos vão dar, é a primeira coisa, é um benefício fiscal, é um financiamento. É. Alguns são, mas é preciso perceber que tipo de financiamento, que tipo de benefício fiscal. E para conseguirmos otimizar os nossos impostos, a gente tem que os ir acompanhando ao longo do desempenho da nossa atividade. E daí a questão da necessidade do fecho de contas, do apuramento de resultados mensais. Só que isto leva-nos para outro problema, que é um problema de escala. Nós não temos empresas, maioritariamente, com escala para fazer isto. Por isso é que cada vez mais vimos a trabalhar este tema com os profissionais que dão apoio às empresas, para que esta mensagem chegue sobretudo a um interessado, que é o gestor ou o sócio maioritário da empresa. Vocês fazem esse esforço na Apoteca? Fazemos junto dos nossos associados. Esqueci, ela já vem cá todos os meses, portanto a Isabela é presidente da Apoteca. O que está aqui a insistir isto e o José Pedro Farinha é diretor-geral da Betocnet, portanto. Mas é isso que nós fazemos junto dos associados, quer dos individuais, quer das empresas. Nós até costumamos dizer, temos que fazer uma coisa diferente e temos vindo a batalhar um bocadinho nisso, e uma dessas sessões o Camilo teve presente foi em Santa Maria da Feira. A trazer os empresários, juntamente com os profissionais da área, como a Sofia, como o José Pedro Farinha, para quê? Para desmistificar aquilo que eles podem beneficiar se planearem a otimização fiscal do seu desempenho. Sem terem chatices com o fisco. Sem terem chatices, naturalmente, porque isto é legal. No fundo, o que é que o Estado vem aqui fazer com o benefício fiscal? É dotar as empresas de instrumentos para, com a sua própria atividade, se poderem quase que autofinanciarem. O caso do CIFID, o caso do REFAI. Do REFAI, sim, já temos aqui falado. Já Pedro, quais são os 3 ou 4 pontos essenciais que nós podemos aconselhar as empresas neste momento? Obviamente podemos aconselhar as empresas a falar de CIFID, de REFAI, de ICE, portanto incentivo à capitalização das empresas, e este é um muito engraçado, que passa muito despercebido. E eu diria que estes são os 3 principais benefícios fiscais. Existem mais alguns, existem alguns que não tanto relacionados com investimento no capital da empresa, mas com benefício aos trabalhadores, por exemplo, o 15º mês. E, portanto, quando nós falamos de otimização fiscal, também não tem que ser necessariamente só com recurso aos benefícios fiscais. Os benefícios fiscais é um tema importante porque tem passado despercebido. Há um muito importante, já falámos aqui várias vezes, tem a ver com os fundos de pensões e com os PPR e o desconto que isto depois dá na Segurança Social e até no Exatamente, portanto não é um benefício diretamente à poupança no imposto fiscal da empresa, mas
sim relacionado com a carga sobre o trabalho e, sobretudo, sobre a remuneração líquida do trabalho. Não é? Deixa-me só pedir-te aqui um favor, porque nós temos muitos espectadores que são de PME. E às vezes as perguntas que me chegam, inclusive nas palestras que eu faço nas empresas, muitas vezes as pessoas continuam a denunciar alguma ignorância em relação a alguns pontos. Tu disseste 3 pontos principais: CIFID, REFI e ICE. Vamos a uma explicação muito sucinta do que é de cada um deles para aqueles que daquele lado não têm expertise nesta área. Ok. E se calhar vou começar pelo ICE, que até é um que tem passado Que é o que está mais despercebido. E o ICE basicamente consiste num benefício fiscal para que as empresas se capitalizem. E isto é muito importante, porque em Portugal alguém se lembrou um dia que as empresas podiam ter capital social de €1. Sim. E o que acontece é que os empresários... Eu vou dizer uma coisa, eu não negociei com nenhuma empresa de capital de €1. E bem... Obviamente. O que acontece é que muitos empresários acabam por tirar todo o dinheiro que podem das empresas, sobre todas as formas possíveis, Sim. distribuição de lucros e outras que já ouvimos falar, para depois fazerem depósitos a prazos na esfera pessoal que rendem praticamente zero. Não é? E nas empresas vão-se financiar a pagar juros. Portanto, aqui este incentivo claramente diz aos empresários: metam o dinheiro na empresa, poupem na carga financeira sobre os financiamentos das empresas e já agora têm um benefício fiscal para isso. E se fizerem bem as contas, é muito mais interessante fazer isto do que tirar dinheiro da empresa para ir fazer um depósito a prazo. Claro que estou a falar de pessoas que conseguem fazer depósitos a prazo, outros tiram dinheiro das empresas para viver, outros criam negócios. Deixa-me ir aqui à Sofia. Sofia, entre as empresas com quem trabalha, porquê é que este tema de capitalização é o que menos passa, menos atenção merece por parte dos gestores dos empresários? Eu acho que é um bocadinho porque olham para a taxa do benefício. Se o Euribor a 12 meses, mais neste momento 2%, acham que não tem impacto. Mas tem. É sério? Não Sim. fazem conta? Acham que o impacto é pouco, mas isso é pouco, mas isso não é nada. Não, vocês façam as contas, já consegui. Eu tenho aqui casos em que já substituímos declaração de imposto do ano anterior e com o valor para este ano são poupanças de 6.000 €. É dinheiro. Isabel, as empresas não fazem. Este caso que agora a Sofia está a dar, para mim é uma surpresa. As empresas não fazem conta. Fazem, quer dizer, os contabilistas fazem as contas. Às vezes, eu costumo dizer, o pão na padaria tem um aspecto bonito. Às vezes a carcaça não tem um aspecto tão bonito. E a gente compra o pão que tem um aspecto mais bonito. O contabilista, por vezes, tem a necessidade de ser o abrilhantador da coisa. E isto, porque é que este passa mais despercebido? Porque é o problema do financiamento, do autofinanciamento. Vamos à martelada. Estávamos aqui a evitar, mas temos que lá ir. Porque este é que é o problema que aqui se passa. Sim. Este benefício, quando foi criado, foi uma medida bondosa, como são todas elas. E esta, para mim, tem muito mérito, que foi dar um recado aos empresários, dizer assim, olha, acabem lá com o turno 2 e o turno 3 das vendas. Não estejam a descapitalizar as empresas, porque o Estado até vos dá um benefício se vocês o capitalizarem. No fundo, o que estamos a fazer é isto. Agora, isto é uma sensibilidade que os empresários, e estamos a falar aqui de uma dimensão muito pequena, atenção, é preciso... São pequenas empresas. Pequenas empresas. Ainda não têm, é um problema de literacia. Há aqui muito desconhecimento. Que era o que a Sofia estava a dizer. Sim, sim, É mas a base. é mesmo isso. Às vezes, pronto, vocês usufruíram. Nem sei o que é isso. Nem sequer pensaram que assim, não, olha, tenho mais vantagens se não descapitalizar desta maneira e fazer isto. Pronto. Zé Pedro, tu encontras este problema também nas empresas que trabalham? Ou vocês apontam para um segmento um bocado mais elevado? Nós temos um grupo de clientes muito heterogéneo. Portanto, temos desde o microcliente a empresas grandes. E sim, encontramos este problema. Esforçamos para que não seja um problema junto dos nossos clientes, né? Para que consigamos dotá-los com informação ao longo do ano para que pensem nisso. Mas a decisão continua sempre a ser adiada para o mais tarde possível, né? De usar ou não usar o benefício fiscal no que diz respeito a este benefício que muitas vezes é só aplicar. Né? E tu notas que há maior adesão a esta questão da capitalização das empresas? Sim, sim. Com a pedagogia? Sim, sim, sem dúvida. Sofia, também é o vosso caso? Sim, sem Tem dúvida. que ser um trabalho de mentoria. Tem que Claro. ser Sem dúvida. feito. Sim, sim. Ó, Isabel, forma e é não um se trabalho que consegue. vocês fazem também. Também. Não é? E têm encontrado maior abertura por parte das Temos. empresas. Vê-se no Isso é número de muito bom formandos. sinal. Sim, sim. Vê-se no número de formandos. mesmo. Isto é muito bom sinal porque vai evidenciando uma alteração de mentalidade naquilo que é a gestão e no empresariado português, não é? Sim. E depois faltam os outros dois instrumentos, Zé. Tu Sim. falaste já do ICE, O CIFID, o CIFID e o REFI. Nunca é demais voltarmos a insistir nisto. Sim, o CIFID é talvez o melhor benefício fiscal. Apesar de ter perdido o incentivo que tinha no ano passado.
E isso foi talvez o grande erro do que tem sido feito relativamente ao CIFID. Porque o CIFID é um benefício fiscal para investigação e desenvolvimento. Ora bem. Para já temos aqui um problema que é determinar o que é investigação e desenvolvimento. E quando se percebe as regras do que é investigação e desenvolvimento, percebemos que afinal não somos assim tão inovadores. Não somos na maioria das empresas. O que leva a que muitas vezes as empresas ou desistam deste benefício, que implica uma candidatura, portanto implica aqui algum trabalho e algum custo com esse trabalho, e muitas vezes as empresas desistem desse benefício para não gastar esse dinheiro, porque a expectativa de conseguirem ter o benefício é baixa, etc. No entanto, o benefício pode ir até 82,5% de dedução à coleta. Portanto, o benefício é 32,5%, que tem uma majoração de até 50%. E isto, obviamente, é um benefício muito interessante e ainda tem um outro benefício que não é fiscal, que é possibilitar estas empresas, à medida que elas vão tendo benefícios CIFID, elas vão próprias, trabalhar na sua idoneidade junto da ANI e, portanto, podem captar investimento de fundos de investimento CIFID. Os tais fundos de investimento que tinham este benefício. Muito importante, que é o captar investimento de fundos de investimento. Certo. E aí, porque é que eu digo que era um erro? Porque muitas das empresas tinham vontade de investir em investigação e desenvolvimento, Exatamente. mas não o conseguiam fazer na sua esfera interna. Sim, E, são portanto, pequenas. alocavam parte da sua liquidez para estes fundos de investimento, que são geridos por profissionais que avaliam muito bem se os projetos têm ou não têm idoneidade, se qualificam ou não para investimento CIFID e aplicam esse dinheiro junto do CIFID. E o que havia aqui era um benefício indireto que ainda se mantém, atenção, só que está limitado aos 32,5%, não tem a majoração. Mesmo assim, é um belíssimo valor. É um ótimo valor, porque partindo do princípio que a gestão dos fundos funciona bem, e a história diz que sim. Portanto, estes fundos, ao contrário do que se vendia por aí, que podiam ter prejuízo, que só o benefício fiscal São bem compensava, geridos. estes fundos são bem geridos, têm investimentos em empresas que geram rendimento positivo, que geram uma saída do fundo dessas empresas com mais-valia. Portanto, estes fundos são um bom investimento financeiro, com uma boa taxa de retorno e, ao mesmo tempo, uma boa taxa de poupança no IRC, porque a dedução do investimento em 32,5% na coleta, não há outro benefício tão bom, não é? Claro que quando se majorava para 82,5% era melhor. Não deixa de ser um erro acabar com esta majoração, porque todas as empresas que não conseguem fazer CIFIDs próprios já pensam duas vezes porque vão entregar dinheiro a um fundo de investimento, não tem havido uma boa campanha no que diz respeito à transparência, às boas práticas de gestão das sociedades gestoras, e isso leva a que o empresário mais tradicionalista pense duas vezes vai ou não fazer esse investimento em investigação e desenvolvimento. Sofia, vocês, apesar da alteração do valor, dos 82 para 32,5, notam que as empresas continuam a aderir ao CIFID? Muito menos. A resposta normalmente que ouço é agora já não vale a pena. Ou seja, com os 82,5, efetivamente sim, as empresas estavam dispostas mais a alocar liquidez e a correr, de certa forma, o risco daquele investimento não dar certo. Com os 32,5 há mais relutância em aderirem, sim. Isabel, vocês notam o mesmo? Nota os números da ANI. Nós, da última vez que olhámos para o CIFID só em específico, que foi em dezembro do ano passado, antes do fecho do Da ano, alteração. foram aprovadas mais 1.529 candidaturas, os dados desde outubro a final de fevereiro. Isto é muito pouco. Estamos a falar de 1% de candidaturas ao mês. Claro, portanto caiu. Está aqui. Sim, sim, sim. Não há dúvida nenhuma. Houve mais 599 empresas apoiadas, quer dizer, não é nada. Estamos a falar quase em meio ano. Portanto, apesar dos números não serem desincentivadores, conforme a gente pode ver ali no quadro, houve um crescimento no último ano, por exemplo, do apoio à agricultura e pescas, no apoio ao comércio, portanto, empresas destes setores que investiram em CIFID. Portanto, e pela majoração, Camilo não estar a esforçar os olhos, olhar além para o ecrã, eu mostro-lhe deste lado, portanto, quem nos acompanha consegue ver ali. Isto é a evolução dos setores e a distribuição. Portanto, é interessante se perguntar, então, mas isso correu o país inteiro? Correu. O distrito com menos empresas
distinguidas foi Bragança, que mesmo assim teve 27 empresas que concorreram interessante. ao CIFID. Portanto, Sim. não houve distrito, pelo menos de Portugal continental, que não tivesse nos últimos anos tido projetos de financiamento aprovados e com expressão em termos de dimensão por empresa e Estou por a ver. montante Aliás, os distribuído espectadores podem acompanhar aqui isto no no quadro no ecrã. dos mapas. Com certeza que Lisboa tem uma maior concentração, mas tem a ver da maior concentração de empresas. O Porto acontece o mesmo, portanto, se formos a ver ao litoral, há uma maior concentração deste tipo de Não está a maior parte das empresas. empresas também, sejamos honestos. E curiosamente é nas áreas empresariais, e não é só Lisboa, Leiria, Aveiro, Leiria, por aí Aveiro fora. e exatamente Nota-se Setúbal. diferença. Sim, Setúbal também. Ó Isabel, vocês são um corpo de interesses das empresas, a Sim, Opotec. sim. Vocês não sensibilizam o governo para o impacto desta alteração? Sensibilizamos todos os anos, damos contributos, independentemente do governo, qualquer um, porque o nosso Sim. objetivo é colaborar Claro. com o órgão de gestão sobre medidas não só de incentivo, como de combate à fraude, para que haja uma maior confiança pelos próprios governos em manter certas premissas dos benefícios, não é? Nós até conseguimos perceber porque é que ajustaram a taxa do CIFID, não é? Faz concorrência com alguns setores de negócio. Pronto. Quais são os setores? Então, o que é que aqui faz concorrência com os investimentos? Nem precisamos de dizer, não é verdade, Camilo? Portanto, este jogo é um jogo de equilíbrio, não é? E se nós queremos que a economia cresça e não cresça por via de um endividamento mais tradicional e menos aqui. de desempenho, tem aqui um bom canal. E há aqui uma entidade que assegura isto mesmo, que é a ANI. Zé Pedro, É verdade. falta o REFI. Falta o REFI. E o REFI é um incentivo interessante, porque é um benefício fiscal, onde as empresas podem induzir à coleta uma percentagem do investimento realizado em ativos produtivos. Portanto, já é um benefício fiscal que não está disponível para toda a gente, depende do CAI e depende da localização. E isto, por um lado, é limitador para algumas empresas, não é? Por outro lado, é dissuasor para algumas empresas que até se qualificam para usar REFI, mas pensam, isto não é para mim. Portanto, nós temos aqui uma estrela de cinema, alguém que vende benefícios fiscais no Instagram, a Sofia, e eu no outro dia vi um vídeo dela muito interessante sobre os restaurantes, por exemplo, não é? E que é uma área que a pessoa pensa, não é para mim, eu não produzo nada, não é? Por exemplo, não é? Portanto, o REFI é algo que implica aqui algum trabalho conjunto, nomeadamente entre o empresário e o contabilista, perceber-se... Aliás, eu diria que todos, não é? Mas o REFI é aquele que implica, atempadamente, nós percebermos se faz ou não faz sentido. Porque muitas vezes faz e a pessoa acaba por não fazer investimentos, e depois vem o ora bolas, devia ter feito. Ou muitas vezes faz a pensar que sim e depois, afinal, está em Lisboa e não dá, não é? Por exemplo. Isso posso interromper e vamos muitas vezes até Vamos à dá. estrela de cinema. Desculpa. E só acrescentando, e muitas vezes até dá, mas há critérios que têm que ser cumpridos até 31 de dezembro para se poder depois usufruir do REFI. Portanto, os empresários, não estando cientes de que podem usufruir dos critérios que têm que cumprir, depois, se calhar, é mais difícil a posteriori, não é? Percebendo-se que há investimento que qualifica, em poderem usufruir do próprio benefício. O Zé Pedro fez referência àquele vídeo em que a Sofia Sim. falava dos restaurantes. Sim. Isso teve impacto? Teve E impacto. nota a diferença? Teve claramente impacto, até porque lá está. Uma coisa também bastante interessante é que o REFI cumula com incentivos financeiros, Pois. como o CIFID. Portanto, Sim. naquele caso que o José Pedro está a falar, portanto, o cliente não só teve incentivos financeiros, como ainda por parte do investimento ainda teve um valor significativo de REFI, ainda também sem ter faturado. Bom, isto, para quem está desse lado, este exemplo que estamos aqui a dar é muito interessante. Porquê? Porque, como vê, às vezes a gente tem uma ideia que é assim, mas de facto não é assim. E, pelos vistos, até ao setor da restauração isto pode ter interesse. Portanto, o que é que nós recomendamos? Primeiro que veja o programa, não é? Em segundo lugar, até pode ver a estrela de cinema, a Sofia Xavier. Mas, em segundo lugar, que esteja atento. Já agora, Zé Pedro, nós não temos divulgado nos últimos meses um mail para onde as pessoas podem escrever. Qual é que é? corporatebusiness@betocnet.com. Portanto, está a ver, quando tiver dúvidas é só escrever para aqui, porque realmente eu quero fazer jus àquilo que o José Pedro Farinha diz, que é a melhor informação financeira fiscal. Portanto, meus senhores, estamos a aproximar, minhas senhoras e meus senhores, estamos a aproximar do final do programa. Há alguma nota que queiram deixar ainda? Falem com os vossos contabilistas antes de darem o ano por encerrado. Sempre a mesma. Está a ver? Posso Porque, acrescentar outra? compreensivelmente, claro que pode. Por vezes, isto é um trabalho de parceria. Temos colegas profissionais, o caso da Sofia, que está especialista só
nestas áreas de acompanhamento, investigação, desenvolvimento, apoio, incentivo. Portanto, a contabilidade e a fiscalidade é um mundo. É verdade. É um mundo. E nós funcionamos todos em parceria. E o É elemento esse o central objetivo. aqui é a informação. O elemento central é informação. A informação só se obtém consultando e ouvindo quem sabe. Diz Eu aí. queria dar uma dica aos contabilistas também. Então, Não tenham vergonha de falar com consultores fiscais que estão altamente especializados nestas Verdade. matérias. porque isto é um mundo, como dizia a Isabel. Eu que até Sim, me considero um contabilista mais ou menos de jeito, Sim. sou das pessoas que mais chateia a Sofia, porque é assim que acrescentamos valor aos nossos clientes, cada macaco no seu galho, e portanto não temos que saber tudo, Claro. temos que trabalhar para saber tudo. Muito bem, está esclarecido. Olha, antes de irmos embora, deixe-me só ir ali ao gráfico para ver como é que vai a evolução da votação. A pergunta já sabe, já utilizou benefícios fiscais para reduzir a carga tributária no fecho do ano da sua empresa? Eu nunca pensei nisso, 34,6, não 46,2, faz muito mal. Recomendo que vejam bem o programa e, sobretudo, que consultem os contabilistas. O José Pedro já deixou ficar aqui o mail. Resta-nos agradecer a Vossas Excelências, a quem está aqui na sala, e dizer que nós voltaremos no próximo mês. José Pedro, com o tema? Não José faço Pedro não ideia, definiu mas ainda. Também é uma oportunamente vamos tradição. saber. Portanto, é só para apanhar o José Pedro em contrapé. Fique bem, nós voltaremos no próximo mês. Muito obrigado. Obrigada.